Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui para mais um Pergunte ao Rei, quadro que eu recebo as perguntas lá no meu Instagram, Eduardo Cruz, e respondo aqui para vocês, para auxiliar vocês nessa rodada, para auxiliar em cartola, auxiliar em rei do pitaco, auxiliar em você se tornar melhor jogador de fantasy games e quem sabe gerar uma boa renda com isso também. E eu tô sabendo que muitos de vocês vêm aqui e não se inscreve, assiste o vídeo e não se inscreve. Se inscreve no canal, porque aí você vai receber mais facilmente diversos vídeos nossos, que a gente está gravando bastante, 2, 3 por semana, e a tendência é gravar cada vez mais. E aí conteúdos que servem para te auxiliar e ainda ajuda a gente, né, divulgando mais o canal. E dá um like, por favor, que isso auxilia a gente e faz a gente ter ainda mais vontade de vir aqui trazer conteúdos ricos para vocês. E bora para a primeira pergunta. Vale a pena dobrar Caio Vidal e Yuri Alberto no Inter? Para mim não vale a pena. Eu acho que por mais que seja interessante, por exemplo, você colocar o Yuri Alberto, dobrar com o Caio Vidal eu acho demais, porque o jogo não é tão fácil assim. Tem outros jogos que eu acho mais favoráveis na rodada. E aí você vai dobrar com um jogo que não é tão favorável assim, porque o Inter vem muito bem, vem com várias vitórias, e o Bragantino vem jogando um bom futebol, vem bem, vem conseguindo diversos resultados. Então eu acho que não é um jogo tão fácil assim para você dobrar. Se for para ir, eu iria com o Yuri Alberto e não iria com os dois não. Eu acho demais, viu? Próxima pergunta. Tenho 2 times para dobronada. Mantenho a base e troco só algumas peças ou faço 100% igual? Eu vou te falar o que eu considero melhor. Para mim, quanto mais parecidos os times, se não iguais, melhor. Por quê? Porque quando você começa a fazer times diferentes, vai ter muita chance de você ganhar com um e não ganhar com o outro. Isso acaba complicando você, porque aí você deixa de ganhar, porque o Dobronada já é uma competição que você tem que ter uma tendência maior, uma competição mais fácil de você ganhar do que as outras. E aí você vai pegar e vai ser mais conservador ainda, a tendência é você ficar muito tempo no 0 a 0. Então acho que tem que arriscar mais um pouquinho, e arriscar como? Colocando o time igual. Eu colocaria mais, por exemplo, nos meus dobronadas do Cartola, o problema é que eu uso esses times para outras coisas. Aí eu não coloco o time exatamente igual, mas sempre tento pegar os times mais parecidos possíveis para jogar dobronada, que eu acho que no longo prazo acaba sendo mais lucrativo. Você escalando certinho ali, com estudo e tal, a tendência é você ser mais lucrativo tendo um time igual ou muito parecido. E mais uma pergunta, colocar os 3 atacantes do Atlético Mineiro no mesmo time nessa rodada é válido? Para mim não. Por mais que o jogo seja favorável, eu acho demais você colocar 3 jogadores ali. Porque a tendência é a gente colocar os jogadores que são melhores para aquela rodada no seu time, através de seus estudos, né? Dificilmente os 3 jogadores vão ser tão bons assim a ponto de você depender tanto de um time só. Então o confronto é tão favorável assim para você colocar os 3 jogadores daquele e não colocar nenhum de nenhum outro, mesmo outros jogadores de outros confrontos favoráveis sendo muito bons, provavelmente não vale a pena. Então dobrar até eu acho interessante quando o jogo é muito favorável e as peças são boas, mas eu acho que triplicar no ataque é demais para um time de clássica. Você vai ficar muito dependente de alguns detalhes. Por exemplo, um jogador pode ser expulso no começo do jogo, e aí já te ferra totalmente. Então eu acho que você não pode correr tantos riscos assim. Eu acho desnecessário, até porque os 3 mitarem é muito difícil. Então você está correndo um risco que para mim não é necessário. Mais uma pergunta, que vale até para outros campeonatos também. Você estuda os campeonatos europeus também antes de escalar no Rei do Pitaco? Quem me conhecer a fundo vai perceber, para mim é com estudos que as coisas funcionam. Então eu só escalo se eu estudar. Se eu não estudar, eu não escalo, eu deixo para a próxima semana, não tem problema nenhum não escalar naquela semana. Não pode ser viciado o suficiente para achar que tem que apostar todas as rodadas. Se você não tem capacidade de estudar naquela semana, deixa para a próxima, e na próxima você tenta se organizar melhor. Mas o segredo de tudo é estudo, porque eu não acredito que eu saiba mais do que outras pessoas. Eu não fico com essa impressão, com esse ego de achar que eu sou melhor que os outros. Então o que eu faço? Eu tento estudar mais que os outros para as rodadas. Lógico, eu não estou estudando tanto para os europeus quanto para o brasileiro. Embora essa seja a minha vontade, eu vou sempre tentar me organizar mais para que isso aconteça. Hoje, por causa dos planos de sócios,
Eu me dedico mais pro brasileiro porque eu tenho muita coisa para fazer relacionada a isso e eu quero dar o melhor serviço possível. Mas a tendência é eu ir me acostumando com isso e estudando bastante também os europeus. Mais uma pergunta, Diego Souza ou Luca? Vamos lá, eu acho que os dois têm confronto favorável, só que a diferença é que o Luca não demonstrou muito para que veio. Você pode olhar um gol ou outro e achar que isso é suficiente para colocar um cara, para mim não é. Porque eu acho que o Diego Souza ele mostrou muito mais. Você olha os jogos do Diego Souza, como ele vem, a fase que ele vem, deu assistência há pouco tempo, vem fazendo gols quando você olha todas as competições, vem sendo um cara muito importante. Pode bater pênalti, então tem muitos lados positivos do Diego Souza e para mim eu tendo a ir mais com ele do que com o Luca. Mais uma, já ganhei em 2021 3 vezes das 4 rodadas em uma liga pequena, porém liga grande não chego nem perto, o que fazer? Em primeiro lugar, a liga pequena é mais fácil, então é a tendência de você ir melhor, porque você não precisa de uma pontuação tão grande porque você tem menos concorrentes. Então já começa por aí que a liga grande é mais difícil mesmo. Às vezes você fez uma pontuação razoável, nada demais, só que seus concorrentes, às vezes, se é uma liga pequena, muitos não fecham a zaga e por aí vai. Então você acaba tendo uma vantagem em cima deles e acaba sendo lucrativo. E é o que eu sempre falo, tentar jogar ligas pequenas, ligas maiores também, tentar diversificar, porque esse valor que você ganha nas ligas pequenas já te ajuda bastante. Mas agora falando de estratégia, geralmente, a estratégia que jogaria em uma liga menor, se eu fosse jogar só em liga menor, é colocar uma zaga mais confiável, não usar muito ali do meio para frente, que talvez seja isso que você esteja fazendo. E aí quando você vai numa liga maior, isso não é suficiente. Numa liga maior você tem que usar mais, colocar uma defesa que as pessoas não vão colocar tanto, colocar algumas peças do meio para frente ou um capitão diferenciado. Então você tem que começar a ousar um pouco mais. Então avalia se não está faltando um pouco mais de ousadia nos seus times para você ganhar ligas maiores. Mais uma pergunta, Claudinho e Yuri Alberto é uma boa mesmo se enfrentando? Então vamos lá. Um ataque de um time contra o ataque de outro não faz diferença alguma, não tem por que não escalar. Não tem motivo algum, porque um jogo pode ser 4-3, por exemplo, e aí os dois vão bem, não tem problema algum. Não interfere absolutamente nada o ataque de um time com o ataque do outro. Se você acha que os dois times vão ter chances, vão ter oportunidades, se aqueles jogadores vão ter chances, vão ter oportunidades, escala, não tem problema algum. Ataque contra ataque não faz diferença algum. Às vezes é até interessante, porque as pessoas têm medo e não faz sentido algum ter medo, tem que mandar ver. E aproveitando falando disso, até quando eu estou falando de liga clássica, que é uma liga de regularidade, ou seja, você tem que ter uma pontuação de média para boa ali, não é mitar toda a rodada. Muita gente acaba não escalando ataque contra defensor e para mim isso não tem nada a ver. Para mim não tem nada a ver, depende muito de quais scouts que você está escalando, do porquê que você está escalando aqueles jogadores. Porque às vezes você ir só com um é mais risco de você ir com os dois. E as pessoas acham que é mais arriscado, mas é o contrário. Você quer um exemplo bom? Há 2 rodadas atrás tinha Tadeu contra o Vina. O Vina ofensivo de um lado e aí o goleiro Tadeu do outro. Então teoricamente, se o Vina fizesse gol, o Tadeu ia fazer negativo, não ia valer tanto aquele gol. Mas, não tem nada a ver, você está buscando a regularidade. Então o Tadeu pode fazer defesas. Aí vamos supor, se o Vina faz um gol e o Tadeu toma. O Vina foi bem e o Tadeu foi mal. Pelo menos com um jogador você foi bem. Agora, e quem pegou e colocou o Tadeu? E aí falou, não vou colocar um cara ofensivo contra o Tadeu, vou tirar o Vina. Tirou o Vina. Se ferrou 2 vezes, o Tadeu fez muito negativo e o Vina arrebentou de fazer gol. Se a pessoa tivesse não ligado para isso, que é o que eu recomendo para você, se você tá achando que o goleiro é bom e tá achando que o cara ofensivo é bom, escala. Para a Liga Clássica, escala. Tiro curto não, porque tiro curto você tá buscando mitada. Agora para a Liga Clássica você tá buscando regularidade. Então escala. Se você for bem com um, já tá ótimo. A pior coisa que pode acontecer é você escolher um dos dois e esse um que você escolheu ir mal e o outro for bem. Aí você se ferrou, porque a galera vai se dar bem com o outro e você não vai ter. Então larga isso, para com esse pensamento quadrado e reflete bem sobre isso. Mais uma pergunta. Estou a 2 pontos do líder da liga e a 30 pontos do terceiro colocado, ou seja, está em segundo, só 2 pontos atrás do primeiro e 30 pontos a mais que o terceiro. Devo arriscar em time de tiro curto ou vou no básico? Então vamos lá. Em primeiro lugar, as pessoas têm que se tocar de uma coisa.
Tiro curto tem mais chance de dar errado do que dar certo. Por quê? Porque é uma tática ousada, porque você está buscando para ficar em primeiro ou ficar em último, se ferrar de vez. Então é tática ousada, você está correndo riscos. Porque senão a gente jogaria todo o campeonato dessa forma. Todo o campeonato a gente estaria jogando com o time tiro curto, a gente não faz isso. Por quê? Porque tem mais chance de dar errado do que dar certo. É o normal isso, é padrão, não tem segredo nenhum nisso. Então você só vai correr riscos quando você precisar. Agora você está 2 pontos do líder, significa que, não é nada, não é nada. Uma defesa difícil é 4 pontos, e já faz uma diferença enorme. Aí você vê de um goleiro bom para um goleiro ruim na rodada, a diferença às vezes é de 15 pontos, às vezes até mais. Teve rodada que foi 30 pontos de diferença. Não tem porquê. Um jogador só já faz essa diferença aí de 2 pontos, tranquilamente. Muito mais que isso, por sinal. Então não tem que correr riscos desnecessários. Você só vai tentar usar time de tiro curto quando você estiver muito atrás, tiver que tirar muitos pontos. Você vai falar, nossa, tá muito difícil de alcançar, tá quase impossível, vou ter que fazer uma tática aqui meio doida para tentar. E você vai no time de tiro curto. Bora lá. Gilberto, pode ser uma boa aposta para essa rodada? Para mim não, porque eu acho que ele não tem um confronto tão favorável. Eu acho que ele não é nem favorito no jogo. Eu acho que o Vasco é favorito nesse confronto. E aí você para pra pensar, poxa vida, o cara não é nem favorito pro confronto, tem outros confrontos ainda mais favoráveis. Será que vale a pena colocar o cara? Pra mim não vale. Por isso que eu sempre começo analisando o confronto. Essa é minha análise sempre. Analiso o confronto, vê qual time que eu acho que tem mais chance de fazer gol, qual time que tem menos chance de fazer gol, e aí eu vejo mais ou menos o que eu vou fazer, que peças que eu vou tentar, quais peças são prioridades, qual que não são, só depois de analisar o confronto. Antes disso, nem olho os jogadores. E aí, quem fugir disso é um cara que for muito bom, um cara que se destacar demais. Aí o Gilberto não tá fazendo trocentos gols. Então, para mim, não vale a pena ele num confronto que não é tão favorável assim, colocar numa liga clássica. Eu ia buscar outros jogadores que tenham um confronto mais favorável ou que esteja fazendo gol todo jogo ou tendo muitas oportunidades todos os jogos. Então é assim que eu penso, é assim que eu analiso. Mais uma. Dobrar o ataque do Flamengo, mesmo nessa fase do time, seria interessante? Para mim, não. Eu acho que tem vários confrontos que são também interessantes, com jogadores que são interessantes. Eu não vejo a necessidade de dobrar o Flamengo. Eu acho que indo com um já está de ótimo tamanho. Porque o que acontece? O Flamengo está numa fase ruim, pode ir bem, pode não ir bem, mas para que você vai ousar colocando os dois do mesmo time? Porque tem outras peças boas, tem outros confrontos até melhor ainda, que são mais previsíveis do que vai acontecer. E aí, nesses atacantes, você vai deixar de fora de um jogo tão favorável assim? Na minha opinião, é melhor não. Então, eu colocaria um, não colocaria os dois. E mais uma, me ajuda com 2 defesas para a rodada. Então, vamos lá. Eu vou com 2 defesas que têm chance de potencial ofensivo e que também os adversários ajudam de uma determinada forma, né? As estatísticas dos adversários. Então vamos lá. Primeiro lugar, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é uma zaga que é a magoadinha da rodada, né? Como quase todas as rodadas é magoadinha, porque as pessoas ficam muito putas quando o Atlético Mineiro toma gol, porque muitas vezes tem aquela impressão de que não vai tomar gol, ou toma gol bobo, toma gol no contra-ataque, e as pessoas ficam magoadinhas e não querem colocar, mas é uma defesa que tem grande potencial ofensivo. O Arana tem potencial ofensivo, os zagueiros têm potencial ofensivo, então é uma defesa interessante. E mesmo a gente tendo a impressão que toda hora toma gol e tal, por causa de alguns jogos, nenhuma defesa teve mais SGs em casa do que o Atlético Mineiro. Tem algumas que estão empatados, como o Internacional e São Paulo, mas nenhuma teve mais SG do que o Atlético Mineiro em casa. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente não percebe, quando a gente vai nos números, a gente vê que tem muita emoção envolvida, então tem que tomar cuidado com isso. E além disso, eu vou até citar essa mesma estatística para o outro confronto que eu vou falar aqui, mas apenas o Sport acabou cedendo menos SGs fora de casa do que o Fortaleza e do que o outro time que eu vou comentar. Olha só, as estatísticas batem, tanto do Atlético para conquistar, quanto do Fortaleza para ceder esses SGs. Então acaba sendo bem interessante para a rodada. E a outra defesa interessante, na minha opinião, é a do Vasco. A do Vasco acaba sendo interessante porque o Vasco trocou de treinador, tem sido meio inconsistente em alguns jogos e tal, mas eu acho que tem um potencial com um treinador novo de
acabar conseguindo resultados melhores. E, além disso, o Bahia, que é o adversário, está na mesma situação do Fortaleza. Por mais que o Bahia tenha um número até ok de gols, quando você vai olhar a quantidade de SG cedidos fora de casa, só o Sport teve mais. Então é um time que cede bastante SGs fora de casa. Então pode ser nessa partida agora que o Vasco consiga um SG. Além de ter jogadores ofensivos, como o Léo Matos se envolveu em gol há pouco tempo, o Henrique se envolveu em gol há pouco tempo e o Pikachu se envolveu em gols e joga avançado, joga de atacante praticamente. Então é interessante essa defesa também. E muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Por favor, se inscreve no canal, porque isso ajuda muita gente aqui a divulgar o canal. Deixa o seu like. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui para ver se vocês estão bons de palpite. Quero ver o que vocês vão me responder aqui embaixo, que a gente vai dar uma olhadinha depois. Quero ver quem acertou, hein? Valeu!